Não há como pensar ser de uma forma fechada, de uma forma definida e definitiva. Para pensar o ser, é preciso pensar o ser no mundo, o ser vivendo suas experiências no mundo, o ser no contexto do mundo, na situação do mundo, na circunstância do mundo, tornando a si mesmo um ser que é ser no mundo. Nosso vídeo anterior interrompeu quando eu ia concluir essa ideia de que pensar sobre o ser é pensar sobre o ser no mundo, mas é bom que a gente já comece esse nosso segundo vídeo com essa ideia do ser no mundo, do ser no mundo com tracinho, com hífen, é uma palavra só, ser no mundo. Pensando sobre isso, o vídeo 2 tem a pergunta: o que é consciência? Por que nós vamos falar sobre consciência agora? Justamente porque estamos pensando a relação entre ser e mundo. E naquele modelo tradicional de pensar o ser humano, como dotado de pensamento, dotado de capacidades racionais, capacidades de decisão, de juízo, livre-arbítrio, racionalidade, né? O ser humano como ser que pensa, o ser humano como um ser de moralidade, um ser humano como aquele que tem a racionalidade para determinar suas decisões e a dimensão moral dessas decisões. Se a gente pensa esse modelo de ser, existe bastante uma ideia do ser como aquele que tem consciência no mundo. Ter consciência do mundo significa que eu sou capaz de pensar sobre o mundo que vivo, representar o mundo que vivo em meus pensamentos e, a partir das concepções que eu formo do mundo que vivo, desenvolver uma compreensão que vai me permitir explicar o mundo que vivo, interpretar o mundo que vivo, ter essas representações do mundo que vai me nortear nas decisões, nas ações nesse mundo. Então, a consciência é aquilo que em mim me permite representar o mundo e, com as minhas representações de mundo, orientar as minhas ações. Certo? Pode parecer um pouquinho complicado a princípio, mas é mais ou menos como a gente está acostumado a pensar, que existe o mundo onde eu vivo e, existindo o mundo onde eu vivo, existe a minha consciência deste mundo. E vamos para a psicologia então? Geralmente, quando a psicologia está pensando a consciência, como é olhar para a consciência? O que significa dizer que nós temos consciência do mundo? Significa que, diante do mundo que eu vivo, eu penso, eu sinto, eu lembro, eu planejo, eu reajo, eu tenho sensações, eu tenho emoções, eu percebo, tenho percepções, eu raciocino. Não é assim que a gente pensa na consciência, como uma espécie de aparelho, uma espécie de central, né, núcleo que centraliza e organiza esses processos em que eu, diante do mundo, represento o mundo. Penso, registro, raciocino, elaboro, concentro, recordo, planejo. São as
ações da minha consciência. A atenção tem a ver com a consciência, a concentração tem a ver com a consciência, a percepção tem a ver com a consciência, representação, estar consciente é como se aqui está o mundo, né? Vamos imaginar que eu estou olhando para vocês, é uma sala de aula, né? Para ficar no exemplo do formato tradicional. E eu sei que vocês estão assistindo a aula porque eu tenho uma representação na minha consciência de vocês que estão fora da minha consciência e eu represento. Não precisa ser no formato tradicional, né? Mesmo quando eu estou gravando esse vídeo, eu tenho consciência de que eu estou gravando para vocês. Vocês estão fora da minha consciência, mas a minha consciência permite representar vocês. E representando vocês na consciência, eu tenho algo que me organiza para eu agir, para eu escolher, para eu decidir. Certo? Esse modelo da consciência como algo que permite que eu represente o que acontece no mundo, que eu represente o que acontece fora de mim, e essas representações vão se formando ali, se armazenando, se organizando, é como se fosse um estoque de representações na minha consciência. Vocês já pararam para pensar sobre a consciência dessa forma, como um estoque? E vai armazenando, e vai armazenando. Ah, tem as minhas memórias, vou armazenar na minha consciência. Tenho os meus planos e intenções, vou armazenar na minha consciência. Tem as minhas percepções do momento presente. Ah, estão ali na minha consciência, na prateleira que eu uso ali, ó, mais rapidinho. Tenho os meus afetos e as minhas emoções pelas pessoas que são importantes. Ah, tá aqui na minha consciência. Não é uma ideia da consciência como uma espécie de estoque? Ou até mesmo de depósito, né? Porque é tanta coisa que vai depositando ali. Como no exemplo que eu dei no vídeo anterior, segundo Jean Paul Sartre, é como se a nossa consciência fosse uma teia de aranha e a aranha fosse lá, capturasse o que acontece no mundo e trouxesse para a teia. Capturasse o que acontece no mundo e trouxesse para a teia. Capturasse o que acontece sempre nesse movimento de captura, trazer. Captura, trazer. E aí vai vindo dentro, vai vindo dentro, vai vindo dentro. Dentro é essa pergunta que a concepção fenomenológica e existencialista da consciência traz. Dentro, será que a nossa consciência fica dentro? Será que a relação da consciência com o mundo é de ali está o mundo, vem a consciência e traz para dentro? Será que a nossa forma de consciência é mesmo esse armazém, esse estoque, esse depósito? Para o pensamento existencialista e fenomenológico, não. Uma ideia muito importante para o existencialismo, que pensa a nossa existência, que pensa o nosso existir, que pensa o nosso ser como ser no mundo, é que o nosso pensamento, não está aqui. A nossa consciência não está aqui. A nossa relação com o mundo não é uma relação de interiorização que vem o mundo e fica representado aqui. Não é o ser no mundo. É o ser no mundo. E isso fica simples se a gente pensa. A gente não estava definindo a consciência como atenção, concentração, percepção, memória, sentimentos, emoções. Vem a concepção existencialista e fenomenológica e diz assim: a gente estava pensando errado. Pensando errado como? Não existe alguém que pensa. Vocês já viram alguém pensando? Ponto. Penso. Ponto. Não.
Pensar é pensar em algo. Não existe a atenção. Atenção, essa pessoa está atenta. Não, é uma forma errada de pensar, de escrever a atenção. Não, atentar-se é atentar-se a algo. Pensar é pensar em algo. Atentar-se é atentar-se a algo. Concentrar-se é concentrar-se em algo. Perceber é perceber algo. Não existe simplesmente perceber. Eu digo, estou percebendo. Se eu estou percebendo algo. E isso, gente, para a psicologia faz uma reviravolta, porque às vezes a gente fala assim, eu sinto amor, eu sinto tristeza, eu sinto medo, eu sinto tensão. E essa forma de conceber a consciência fenomenológica e existencial vai perguntar assim, não, pera, você sente tristeza? Ponto? Não. Você sente tristeza por algo. Você sente tristeza diante de alguma situação. Você sente tristeza a partir de algum motivo. Você sente tristeza em alguma situação. Tensão. Você não sente tensão, ponto. Você sente tensão naquela circunstância. Você sente tensão com aquele elemento. Você sente tensão com aquele contexto. Não dá pra gente pensar o pensamento como se ele ficasse aqui. Não dá pra gente pensar os sentimentos como se eles ficassem aqui. Não dá pra gente pensar nossa percepção como se a percepção fosse estocar representação da nossa consciência. Então, se pensar é pensar algo, sentir é sentir algo, prestar atenção é prestar atenção em algo, perceber é perceber algo, vamos lá para a definição de consciência que vai orientar a gente a partir de agora. Toda consciência é consciência de alguma coisa. Vou repetir. Toda consciência é consciência de alguma coisa. Então a gente precisa parar de pensar na consciência fechadinha ali. Parar de pensar na consciência, né, como algo dentro, como algo fechado. Não, a consciência é a consciência de algo. Então o movimento da consciência com o mundo é de lançar-se no mundo. A relação entre a consciência e o mundo é uma relação de consciência do mundo. Não é ir lá no mundo e trazer para dentro. Não, é lançar-se. Se a gente observar a nossa consciência, está o tempo inteiro lançando-se, lançando-se. Consciência é consciência de algo. Ser é ser no mundo. Já são algumas ideias que vão orientando a gente para esse pensamento em que paramos de pensar no pensamento como algo que fica aqui e passamos a pensar, no ser aí. Ok?